Casos como o de Islane deveriam ser evitados com a ajuda da lei federal conhecida como Maria da Penha. A lei cria mecanismos para proteger a mulher da violência doméstica. Aqui no estúdio está a defensora pública e advogada criminalista Silvana Lobo. Doutora Silvana, nesse caso, a lei tão falada, tão apregoada, tão noticiada, parece que não surtiu efeito, claramente não surtiu. O que está acontecendo? Falta estrutura, a lei é incompleta, ela é perfeita demais para o nosso país? O que é? Boa tarde, inicialmente. Eu não diria que a lei seja perfeita demais para o nosso país, mas, como toda lei, por si só, ela não gera eficácia, não é? Há necessidade de criação de diversos mecanismos para que ela possa ser eficaz. E, principalmente, uma mudança da mentalidade comportamental da sociedade. Então, o que a Lei Maria da Penha fez? E as estatísticas das delegacias de mulheres do país e da Justiça vêm verificando que o número de violência contra a mulher está diminuindo. Agora, nós não sabemos se está diminuindo porque os homens estão agredindo menos ou se está diminuindo porque agora as mulheres, sabendo da severidade da lei, elas têm procurado menos o Poder Judiciário para que as providências pudessem ser tomadas. Mas que a lei teve uma eficácia boa em resposta à violência contra a mulher, teve sim. O grande problema, e aí, como vocês disseram, e a reclamação geral, é como tornar eficaz essa lei. Há situações que são impossíveis. Como torná-la eficaz? Pois é, por exemplo, questionamento da senhora. a gente tem aqui, ó, eu imprimi 11 páginas da lei, são vários artigos, várias seções, sim, e aqui diz até, inclusive, tudo que a mulher tem direito e até fixar o limite de distância entre o agressor e a vítima. Né? Quer dizer, ninguém pode fazer isso, a polícia não poderia proteger essa cabeleireira, ela reclamou 8 vezes, sim, mas eles estavam bem, lado a lado. Essa é uma cabeleireira e um borracheiro. Nós temos quantas cabeleireiras, quantas Marias nós temos agredidas no país diariamente? Se todas elas, as quais o judiciário fixar a medida protetiva de afastamento do agressor, nós tivermos um policial tomando conta, quantos policiais nós teremos? Não há condições. Aliás, toda pessoa ameaçada no país, seja lá pelo que for, ela faz um boletim de ocorrência, registra, pede proteção. A polícia não tem condições de dar um policial o dia inteiro para estar acompanhando. Então, quem faz essa fiscalização, na verdade, é a própria ofendida, é a própria mulher, é o familiar, que quando percebe essa aproximação, ele retorna, ele liga para o 190, ele retorna à Polícia Militar, ele vai à Delegacia de Mulheres e, principalmente, vai de novo ao Judiciário, que aí sim pode acarretar a medida protetiva mais grave, que é a decretação da prisão preventiva. Por isso, então, lhe pergunto, ela foi 8 vezes, ela não foi 1, 2, 3, ela foi 8 vezes. E não resolveu a vida dela. É muito difícil falar sobre o caso concreto, sim, porque eu não sei o que aconteceu entre essas 8 vezes. Principalmente pela grande proximidade em que eles se encontravam e nós tivemos ali lados opostos colocados. Sim. Me parece que o salão de beleza e a borracharia eram no mesmo terreno. Basicamente uns 50 metros de distância. Mesmo que o juiz determinasse que eles ficassem a 200 ou 300 metros de distância, com essa situação de um trabalhando próximo ao outro, como é que o juiz faz? Mas olha só, o caso... sai daí. E a situação econômica? Ele para de trabalhar? Então nós temos problemas, não, tirando então a situação do trabalho, fora do trabalho não pode aproximar. Ele, separação de corpos, ele teve que sair da casa, ela permaneceu na casa com os bens e a ele foi imposta certamente essa punição de distanciamento, de já possível fixação de pensão, se é o caso, né, para ela, e os bens, já a separação prévia de bens. E para a segurança pessoal, com muita sinceridade, a lei não tem como determinar que a polícia ou a justiça deem uma proteção exclusiva àquela mulher a qual foi fixada essa situação. Não há estrutura para isso. Delegado, doutor, olha só, mas aqui diz que em qualquer fase do inquérito policial, a prisão preventiva do agressor pode ser determinada. A justiça poderia ver se ele é perigoso ou não, nós estamos falando, né? A senhora não pode falar, a senhora não pode falar desse caso, mas a prisão preventiva dele não foi decretada. Possivelmente não, porque se tivesse, ele tinha endereço certo, lugar certo, ele teria sido preso. Mas isso a lei garantiria. A senhora poderia dizer quem falhou nesse caso? Se é a polícia, se é a justiça? É difícil dizer quem falhou, como eu disse, eu não sei o que aconteceu entre essas 8 idas à delegacia e pedidos de providência. Porque os delegados da área de delegacia de mulheres, como podem dizer isso? Os próprios promotores,
Quantas e quantas vezes a mulher vai toda machucada procurar resposta e ela mesma levava, agora a lei proíbe, a intimação para o marido. No dia do marido comparecer à delegacia, ela mesma aí falava assim, eu não quero mais. Sabe por quê? Eu não tenho para onde ir, ele também não tem. Sim. Ele é um homem bom e ela retirava isso. Eu não sei o que aconteceu. Mas nesse caso, como são 8 denúncias, provavelmente não tenha sido essa história, né? Não sei. 8 seguidas em menos de um ano. Ainda mais tendo essa proximidade. Será que um xingava o outro xingava um? O que acontecia? É difícil a gente falar quando você vê a violência dessa situação. Agora é difícil. A lei precisa de mudanças, na opinião da senhora? Eu não vejo necessidade de mudança da lei. É a ela adaptação. É importante, ela é boa, né? A gente não deve esquecer de falar isso aqui, que ela tem ajudado, claro. Tem muitas pessoas com abrigos. Mas adaptá-la à nossa realidade, porque ela é completamente real à nossa realidade. Ou seja, acabou de passar a reportagem sobre a Defensoria Pública. Nós temos pouquíssimos defensores. O número de juízes também não é diferente, o número de promotores também não é, de serventuários também não é, de policiais também não é. Então nós precisamos de uma estrutura melhor para fazer com que a lei mais seja uma boa cumprida. lei brasileira que não tem uma estrutura boa para atendê-la. Como é a lei de execução penal, como várias como outras, é a lei como eu disse. E diversas outras. Obrigado, senhora, pela presença. Eu que agradeço. Então. Boa tarde. Por ter vindo aqui.